Olá! Aqui na TV Assembleia você acompanha os principais assuntos que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade. Eu sou Marité Cogo e você acompanha comigo agora o programa Fique Ligado da TV Alemes. Barulho, som alto, gritaria, festas, espaços de uso coletivo. Quando o assunto é a boa convivência nos condomínios residenciais, sobram reclamações. Cada um tem as suas regras, mas nem sempre elas são respeitadas. Fique sabendo que os moradores têm direitos e deveres para que prevaleça o bom senso, a harmonia e principalmente o espírito de coletividade. Quando a gente tem problemas dentro de casa, mas que acabam aí externalizando para o condomínio, provavelmente essa pessoa ou ela não está atenta às regras ou ela nunca conviveu dentro de um condomínio desse tamanho e ela precisa de alguma forma ser orientada. Barulho alto fora de horário, entendeu? Festas, né, que ultrapassam o horário permitido, né, no nosso regulamento. Barulho de obra em horário inapropriado, entendeu? Então, isso realmente porque a partir que o morador vem morar aqui no condomínio, é preciso conhecer as regras, né? Para que isso não seja ultrapassado e venha prejudicar ele, né? Quando o assunto é a convivência nos condomínios, sobra reclamação. Aqui vendia muita coisa, né? O pessoal podia ir na casa, comprar um bolo da vizinha e aí cancelaram porque o gás era compartilhado e falaram que estavam gastando muito gás e acabava que quem pagava, pagava mais, né, pelos outros. E eu particularmente gostava muito porque eu não precisava sair da minha casa, né? Mas os outros não gostavam. Mas eu acho muito difícil por causa disso, né? São muitas opiniões diferentes, muitas maneiras de viver, então acho que é bem difícil conciliar todas as opiniões. Meu maior desafio é o barulho. O barulho às vezes incomoda um pouco. A pessoa bate alguma coisa à noite ou anda de salto. Ter um bom convívio com os vizinhos é ter qualidade de vida, mas para isso é preciso exercer a gentileza, ser participativo, respeitar as regras e entender que essa relação é baseada em direitos e deveres. O horário de recolher, vamos dizer, recolher, né? É 10 horas, que é para não ter mais barulho. Só que tem gente que fica 11, meia-noite, costuma fazer muito barulho, que atrapalha as festas, fica debaixo dos primeiros andares, que sempre tem muito problema. Conviver em harmonia é um desafio e tanto. Cada morador pensa de um jeito, tem seus hábitos e costumes. O problema é que tem gente que extrapola os limites. Sabe aquele pensamento? O apartamento é meu, eu faço o que eu quero. Não é bem por aí. O Repórter Justiça está agora em Ceilândia, a 30 quilômetros da área central de Brasília. Aqui no Distrito Federal é muito comum condomínios residenciais. Esse, por exemplo, tem 12 prédios, uma média de 5.000 moradores. Com tanta gente dividindo o mesmo espaço, para ter uma boa convivência é preciso ter regras, bom senso e espírito de coletividade. Aqui a gente trabalha com um jornalzinho também, onde a gente passa as informações principais de um mês e o que foi feito. A gente tem os comunicados que vão ali na área comum, nos quadros de aviso, tem também aquelas telas nos elevadores, então a pessoa entra no elevador, ela está ali atualizada sobre notícias do mundo inteiro, mas também notícias da própria comunidade, ou seja, do próprio condomínio. O síndico profissional como a Tainá precisa dominar gestão financeira, gerenciamento de pessoas, legislação condominal e resolução de conflitos. Mas o trabalho da Tainá vai muito além de um bom planejamento. E repare que por aqui há cartazes espalhados sobre violência doméstica. A administração passou a intensificar informativos, passou a deixar cartazes fixos já nas portarias, nós temos aqui muitas portarias, e também instruímos aqui os funcionários sobre como eles deveriam receber essa informação se tivesse alguma ligação, algum interfone ou alguma denúncia. E aí, a partir desse momento, nós passamos a intensificar os informativos e falar e alertar os moradores, olha, se você passa por algum tipo de violência, algum tipo de problema dentro da sua casa, você tem aqui uma equipe que está pronta a atuar. Na portaria do condomínio há uma lista com o nome de pessoas que não podem ter acesso aos prédios por causa de medidas restritivas. E para os moradores suspeitos de violência doméstica, o recado da síndica já foi dado.
Nós também atuamos dizendo, né, indiretamente ou diretamente falando, aquelas pessoas que praticam a violência e falando, olha, nós não vamos tolerar. Aqui é um condomínio que não vai tolerar nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de violência. Então, se chegar a denúncia para a gente, nós vamos tomar as medidas cabíveis e vamos levar o caso à polícia e à justiça. No Distrito Federal e em alguns estados, há leis locais que obrigam os síndicos a denunciarem casos de violência doméstica em condomínios, independentemente se a agressão ocorreu em área comum ou nas residências. É uma lei em São Paulo, em Brasília, em outros estados, que obriga o síndico a denunciar qualquer caso de violência doméstica, em algumas legislações, o administrador, sob pena das sanções legais, não só pecuniárias, as multas, como também sanções do âmbito penal, caso exista uma omissão no não cumprimento de uma legislação. Márcia é uma das moradoras mais antigas. Há 6 anos, ela criou um grupo para as mães do condomínio para a troca de informações sobre violência doméstica e maternidade. Indicações de médico, de clínicas, né? E a gente criou uma intimidade para falar sobre outros assuntos. Nós criamos regras para ser falado nesse grupo, né? Como não pode vendas, não pode falar mal de outra criança ou expor a criança em fotos, né? E esse grupo é muito ativo aqui no condomínio. Márcia também foi uma das organizadoras de um ciclo de palestras com mulheres especialistas no tema da violência doméstica. A violência é muito mais do que o ato de você praticar ou de você ser a pessoa que sofreu. Esse ciclo precisa ser quebrado. Você mostrar que não é uma administração, uma gestão distante, você tem que estar muito próximo das dores dessas pessoas, tem que ser muito mais passivo de escutar o que essas pessoas têm a dizer e de trazê-las também para a realidade de um condomínio, por exemplo, desse tamanho. Eu me sinto muito feliz por a gente estar tendo agora nesse condomínio, porque não era assim antes. Então, por a gente estar tendo essas iniciativas vindo da síndica. Isso faz diferença na vida de vocês? Faz muita diferença. Porque acaba unindo mais os moradores, né? E evitando alguns contratempos. A pandemia do coronavírus fez o mundo se reinventar e reforçou a necessidade de usar a tecnologia a nosso favor. No caso dos condomínios, muitos passaram a fazer as assembleias de forma virtual. Com isso, a nova legislação, ela traz uma possibilidade agora de forma permanente para a realização de assembleias em âmbito virtual, não apenas para obtenção de quórum especial, mas para qualquer assembleia que se realize dentro de um condomínio. A nossa receita variava em torno de R$20 mil. Depois a gente implementou a questão da taxa extra da fachada. E aí a nossa receita pulou para R$35 mil, né, e ela está representada nessa linha aqui, do mês 6 em diante. Leonardo é síndico profissional e explica que as assembleias virtuais têm as suas vantagens. A gente consegue aumentar significativamente o número de pessoas participantes, né, porque a gente consegue atrair gente de todos os lugares, né, condôminos, às vezes, que tem seu imóvel alugado, ele consegue participar, consegue opinar e fazer valer realmente a sua vontade, né? Mas principalmente nos grandes condomínios, né? Hoje em dia a gente tem em Brasília, por exemplo, condomínios clube, né? Não só em Brasília, mas em várias cidades, né? E esses condomínios são muito difíceis hoje você conseguir aí um quórum qualificado para aprovar determinados assuntos. As assembleias virtuais são para resolver pendências e tomar decisões, com a mesma estrutura de um encontro presencial, com protocolos, leis, diretrizes e votação. Lembrando que, para tanto, é importante que sejam seguidas as questões inerentes à forma de convocação, a nomeação, a eleição do presidente, indicação do secretário, e que a ata seja reduzida a termo, seja redigida e depois registrada. Com essa assembleia, a gente consegue controlar melhor, né, a fala das pessoas, então a gente consegue bloquear os microfones, deixar que aquela pessoa que levantou a mão fale, e assim que ela consiga concluir a sua fala, a gente abrir para um outro morador.
e não fica aquela gritaria, né, aquelas brigas que sempre ocorrem em assembleia, né? A Assembleia Virtual é regulamentada pela Lei 14.309, sancionada neste ano. Para os síndicos profissionais, como o Leonardo, é um avanço a ser comemorado. Para a gente que mexe com condomínio, que trabalha com condomínio, foi essencial a regulamentação dessa lei, a criação dessa lei, né, em decorrência da facilidade e do que a gente necessitava para os condomínios, principalmente dos grandes condomínios, né? A gente vê algumas necessidades latentes aí com relação a esse tipo de quórum específico, né? Coisas que a Assembleia presencial ela dificultava muito. A principal reclamação de quem mora em condomínio, sem dúvida, é o barulho. Como resolver esse problema? O síndico tem um papel fundamental nessa relação social, mas ele tem que lidar também com os problemas administrativos e até casos que viram ocorrências policiais. Confira. Tapete, meia no pé ou chinelo e proteção anti-ruído nos móveis são regras por aqui. Há 3 anos, Carla e Erval compraram esse apartamento e desde que se mudaram, reclamam que o vizinho é intolerante a barulho. Às vezes, já teve vezes dele ligar pra gente, ligar pra portaria reclamando, e a gente nem estava em casa, às vezes a gente nem estava em casa, ou então já chegou ao ponto do meu marido, só tá você aqui, né, em casa trabalhando, sentado, mexendo no computador, e aí ele ligar enfurecido, falando que tinha uma criança correndo em casa, e eu nem estava em casa com o Henrique. A gente já tentou argumentar que a acústica não é tão boa e que pode acontecer isso de vir barulhos de outros lugares, né? E a gente até tentou comprovar isso em relação ao que aconteceu, de ela sair, nosso filho não está aqui, a gente até já argumentar, por exemplo, de a gente chegar numa viagem, ele reclamar e a gente falou, você escutou algum barulho durante essa semana passada? Ah, sim, porque vocês sempre fazem barulho. Eu falo, mas então, para você ver que a gente não estava em casa, a gente estava viajando. O casal resolveu instalar câmeras no apartamento. E quando o vizinho reclama de barulho, quando a família não está em casa, é por conta do equipamento que eles conseguem apresentar provas a favor deles. Inclusive, a gente tem algumas provas dessas situações que ocorreram de reclamações quando a gente não estava aqui. A situação gerou certa tensão com atividades rotineiras do dia a dia. Até mesmo as brincadeiras do filho dentro de casa são monitoradas. Tudo para fugir do barulho. A intolerância dele a barulho é tanta, ele justificou porque ele tem QI alto, ele estuda muito, né? E ele tem uma filha. Engraçado que é uma pessoa, a gente vê assim, a gente sempre fala, pessoas solteiras, né? Que reclamam de crianças. Mas assim, tem também as exceções que os próprios pais de crianças às vezes são tão intolerantes que também sabem de toda, né, a rotina e tal de criança, mas mesmo assim também tem essa intolerância com criança, com barulho de criança. O presidente da Confederação Nacional de Síndicos garante que o diálogo é sempre a melhor opção. A gestão de conflitos hoje compete ao síndico uma inteligência emocional ímpar, uma inteligência emocional, uma tranquilidade para se resolver, porque tudo recai sobre ele. Nós temos uma cultura aqui no Brasil, conheço muito a cultura americana, a cultura argentina de gestão de condomínios, e dentro do Brasil nós temos uma cultura de que se nós temos um problema, nós temos que comunicar ao síndico. Não, o síndico normalmente ele resolve problema condominial. Ah, mas está no regulamento interno que que o morador de cima não pode fazer barulho. Talvez, entre as 22 e as 8 da manhã, por exemplo, algo dessa natureza. E aí tem que comunicar ao síndico sobre esse fato do regulamento interno. Então a gente está colocando muito que os moradores podem se conversar entre si. Camila e Erval não têm dúvidas disso e seguem tentando negociar sempre que possível. A gente também teve problema com os vizinhos de cima, né? Os vizinhos de cima são solteiros, então eles recebiam muita gente e também davam festas, né? Horários. Mas aí a gente nunca se incomodou assim dentro do horário, que algumas vezes aconteceu que a festa se estendia até 2, 3 horas da manhã, né? Nosso filho estava dormindo, então aí era um pouco mais complicado. Então, conversando com eles algumas vezes, a gente explicando essa situação,
isso eles entenderam e isso acabou. Depois de tanto problema, depois de tanto registro em livro de ocorrência do condomínio, eu penso muito isso, sabe? Eu respiro fundo e falo assim, olha, não é meu problema, essa pessoa é problemática, então deixa ela ficar sem dormir, ela brigar, ela ficar nervosa, eu não vou ficar nervosa por causa dele. A gente está na nossa casa, é o nosso ambiente, a gente transformou ele num lar que é para ser agradável, né? Que a gente tinha essa esperança quando a gente comprou e a gente nunca pensou que ia passar por esse tipo de situação, mas a gente tem que seguir em frente e tentar tratar da melhor maneira possível. Este advogado fala que não existe uma lei específica que trate de barulhos em condomínios, mas ressalta que é crime ambiental perturbar as pessoas com barulhos acima dos decibéis razoáveis, aprovados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas na prática, isso é muito difícil a gente distinguir qual é o barulho, porque a própria ABNT fala assim 45 decibéis, 50, ele traz uma distinção do barulho de fora para dentro, de dentro para fora, o período noturno ou o período diurno e também dependendo da zona que o imóvel está, se é uma zona residencial ou se ela é comercial ou se ela é mista. Para quem vive em apartamentos, estabelecer critérios e respeitar limites acaba sendo a melhor saída para uma boa convivência com os vizinhos. O barulho é relativo e quem perturba também é relativo, mas se houver excessos, e é difícil mensurar esses excessos, devem ser mensurados com testemunhas, com decibelímetro e algumas vezes com auxílio do judiciário, daí sim pode justificar a aplicação de multas independentes se noturno ou diuturnamente. A perturbação do sossego não tem horário. Dentro dos condomínios, barulho é apenas uma das reclamações que recai sobre os síndicos. A inadimplência também é motivo de preocupação. A inadimplência é muito alto e aí a gente acaba tendo problemas no orçamento do condomínio, deixa o caixa do condomínio muito lá embaixo e a gente fica sem muitos recursos para poder estar trabalhando nessa área. E não é só isso não, ouvido de síndico acaba escutando de tudo. Teve uma moradora que mandou um áudio assim para mim, seu Lúcio, tem que falar com esses moradores aqui, olha o que eu achei aqui na minha janela. Ela morando na terra e varrendo lá a calçada dela, ela achou um preservativo usado, né? Tem que falar com esses moradores. Aí filmou o preservativo, me mandou foto. Aí o que a gente faz com isso? Tem que identificar quem foi isso. Eu falei, como é que eu vou identificar? Só se for para fazer exame de DNA, né? Fica são certas coisas que são meio inusitadas. Mas, infelizmente, também tem o lado violento. E não é de hoje que escutamos histórias que envolvem briga entre síndico e morador. Lúcio foi esfaqueado após instalar câmeras nas dependências do prédio. Detalhe, a decisão foi tomada em assembleia, com o consentimento dos moradores. Eram 3 adolescentes, aí vieram para cima de mim, a gente saiu na agressão e havia outras meninas também, adolescentes ali, que ficavam gritando, mata, mata, a gente é de menor, não vai dar nada. E aí, nesse interim, quando me cobriram, eu senti uma certa espetada por trás, aqui perto dos meus rins aqui, e eu senti aquele gelo, aquela coisa entrando, né? Eu falei, me acertaram. Depois de um ano afastado, tempo para se recuperar, voltou e fala com orgulho da profissão que escolheu seguir. A decisão que eu tive depois que aconteceu esse incidente era desistir do condomínio, desistir dessa carreira ou continuar, né? Bom, eu passei por vários dilemas que me levaram a continuar. Estudei, né? Continuo estudando e hoje eu estou nessa carreira de síndico profissional, me profissionalizei, estou com 2 condomínios. Então, assim, eu penso em continuar, agregar mais conhecimento para a minha profissão, adquirir mais condomínios, administrar mais condomínios e crescer nessa área. Para quem tem um animal doméstico como companhia, há regras estabelecidas para a boa convivência. Em alguns casos, a justiça é acionada para estabelecer a ordem. Eles são os famosos filhos de 4 patas e valem todo e qualquer esforço quando se trata de cuidados e bem-estar.
Por eles, Raíssa brigou na justiça pelo direito de usar o elevador para levá-los para passear. Os meus cachorros não fazem as necessidades no apartamento. Então, eu preciso descer pelo menos umas 3 vezes no dia, de manhã, no almoço e à noite. Então, imagina fazer todos esses deslocamentos do segundo andar para o térreo, todos os dias. Raíssa tem 2 cachorros e um gato. Ela havia se mudado para um prédio e, com 7 meses morando lá, recebeu uma mensagem da síndica dizendo que, pelas normas do condomínio, não poderia descer pelo elevador com os animais até o térreo, apenas até a garagem. Depois de conversar com alguns vizinhos para tentar entender essas normas, qual foi a conclusão que você chegou, Raíssa? Eu cheguei à conclusão, depois de perguntar para alguns vizinhos, que ela só tinha mandado mensagem para mim e para mais uma pessoa. Para o restante dos moradores do bloco, do grupo, do condomínio, ela não tinha enviado essa questão de que era norma do condomínio, de que não poderia utilizar o elevador. E conversando também com outras pessoas, me informaram que o próprio marido da síndica utilizava o elevador. Então, não estava claro aquela cobrança dela comigo e mais uma pessoa, sendo que tínhamos ali outros moradores que também tinham cachorro e não estavam cumprindo a regra e não tinham recebido nenhuma notificação. E a partir disso, o que é que você fez? Por pensar que era uma regra, né, que não fazia sentido, que era abusiva e que ela não tinha comunicado outros moradores, nós decidimos entrar com um processo liminar para que eu tivesse o direito garantido de utilizar o elevador sem ser penalizada por isso, porque como ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, eu entendi como uma notificação. No decorrer do processo, Raíssa ainda descobriu um problema no joelho durante um check-up. Então, era mais um motivo que eu não poderia utilizar a escada. Então, nós apresentamos laudo, nós apresentamos os exames, né, para comprovar que, além da regra não ser clara, eu também tinha esse problema que me impedia de usar as escadas. E a síndica simplesmente questionou o laudo médico no processo, dizendo que era estranho, e mesmo com o meu problema no joelho, ela pediu para tirarem a liminar. Então, assim, em algum momento, ela levou para o lado pessoal, talvez, não sei. Ganhou o pedido de liminar, mas o processo voltou para a primeira instância para ser julgado. O meu contrato encerrou de 12 meses. E aí a gente decidiu também não renovar. A gente decidiu procurar outro bloco para morar. E então, com essa saída do imóvel, a gente provavelmente vai pedir, né, desistência da ação, porque não tem mais o que pedir. Mas até então a gente está ganhando sempre. Os 2 Spitz alemão são cachorros de pequeno porte, mas mesmo que fossem grandes, de acordo com a lei, a permanência desses animais dentro dos condomínios só não pode atrapalhar ou colocar em risco a vida de outros moradores. O que prepondera é a perturbação ao sossego, saúde ou segurança. Então, se eu tiver um animal bravio, muito bravo, isso pode ser um limitante ao direito de propriedade. Se eu tiver um animal que lata de forma intermitente, isso pode ser algo que impeça com que ele fique lá. Da mesma forma que eu não posso definir o tamanho da televisão, eu não posso definir o tamanho do animal, mas eu posso impedir que aquela pessoa escute a TV no último volume, assim como esse animal que lata de forma intermitente também pode ser impedido. Não por ser um animal, mas quando houver aí a perturbação ao sossego, à saúde ou à segurança. Emerson também foi parar na justiça para adotar 2 gatinhos. Isso porque o condomínio onde mora dizia que animais não eram permitidos. O jornalista, que também é advogado, resolveu mandar uma carta para a síndica, alegando que considerava a regra inconstitucional. Enquanto esperava por uma resposta amigável, ela acionou a justiça. Ela entrou com uma ação judicial contra mim, uma tutela antecipada antecedente, e aí essa tutela ela conseguiu um deferimento. Então ela me proibiu de ter gatos durante 90 dias, ou até que fosse realizada uma assembleia que permitisse que os gatos estivessem no condomínio. E aí, essa assembleia não deu quórum, essa primeira tentativa, não teve gente suficiente para aprovar essa mudança no estatuto do condomínio, no regimento do condomínio.
E aí foi para a decisão do juiz de mérito. Ele decidiu mais uma vez que tinha que haver uma assembleia para que fosse mudado esse estatuto. Novamente a assembleia não deu quórum, então a gente acabou tendo uma derrota parcial na primeira instância. Mas nem tudo estava perdido. O processo foi longo, durou cerca de 2 anos e Emerson estava certo do direito que tinha. A gente foi para a segunda instância, argumentou que o gato era um animal silencioso, que o gato não fazia barulho, que isso não ia incomodar ninguém, que estava ferindo o meu direito à propriedade, à liberdade. Enfim, a gente citou alguns itens da legislação que a gente achava pertinentes. Citou alguns precedentes, inclusive do STJ, pelo menos 2, que autorizavam que os gatos e outros animais domésticos tivessem condomínios, mesmo com vedação do regimento. E aí a gente conseguiu, em segunda instância, uma vitória por unanimidade na turma. Os gatos puderam, eu pude adotar o meu gato e acabei adotando 2. Os gatos estão com ele desde 2018. Enquanto a gente estava lá, a Suzy ficou escondida e o Haroldo deu o ar da graça. Fofo demais. São 4 anos de uma conquista e muitas mudanças. Muitos pelos para todo lado, nas minhas roupas, na casa, né? Mas foi muito bom, assim, eles são uma companhia muito legal, bastante divertido, assim, cuidar deles, e é um carinho que você tem de um bicho que é diferente do ser humano, né? Um carinho, assim, incondicional, que você não precisa de se preocupar de provar nada pra ninguém, então o bichinho tá sempre ali pra te fazer feliz, assim. Eu vou ficando por aqui, agradeço pela sua companhia e até a próxima edição.